sou Fabiana Mazeto, sou uma das proprietárias da Structor Patologias das Construções. A empresa ela tem como objetivo atender condomínios e indústrias na parte de laudos técnicos, projeto de manutenção, projeto de recuperação e de reforço de estruturas. No caso dos projetos de manutenção, esses projetos podem ser de manutenção preventiva ou de manutenção corretiva. Especificamente para os condomínios, a gente atua nos segmentos de manutenção corretiva, aonde desenvolvemos um produto para o síndico que ele possa posteriormente jogar no mercado, já fazendo a cotação de preço propriamente dita, onde a gente faz o levantamento dos problemas que existem no prédio, toda a parte de anomalias ou patologias que existem nos prédios, projeto de manutenção, dizendo o que precisa ser executado para cada tipo de problema que foi identificado, quantifica isso, desenvolvemos detalhes de projetos específicos, detalhamentos executivos e, além disso, fazemos uma tabela de criticidade. Essa tabela de criticidade vai dizer ao síndico e ao condomínio o que precisa ser feito primeiro, o que dá para esperar um pouquinho mais. Normalmente a gente brinca que o pessoal acha que tem que fazer a reforma do hall de entrada do prédio e nunca subiu na caixa d'água. E às vezes os problemas em caixa d'água, em cisterna, nas garagens são muito piores do que efetivamente o hall de entrada. E o nosso diferencial ainda, depois disso tudo concluído, nós solicitamos ao síndico que ele chame uma assembleia. Na assembleia, nós vamos explicar aos condôminos o que efetivamente está acontecendo no condomínio. Então, a ideia é de ter um profissional explicando aos condôminos. Esse profissional vai ser sabatinado. A gente pensa muito na questão atendimento das normas técnicas vigentes, as NBRs que são fundamentais, e principalmente que viabilize o serviço para o condomínio. Então não adianta a gente propor para o condomínio um serviço muito caro, sendo que não é viável economicamente para o condomínio que seja executado. A ideia é que se execute um serviço de qualidade, com os prazos de garantias adequados e com os serviços normatizados. Um outro segmento que nós atendemos os condomínios seriam os pareceres técnicos voltados para acionar os prazos de garantia, normalmente contratados até o 5º ano de vida do prédio, vistoriando tudo aquilo que foi feito no prédio que a construtora executou, comparando com as normativas, com as normas vigentes, comparando com os projetos que foram apresentados pela própria construtora e identificando o que precisa ser feito, como o que precisa ser acionado pela construtora como prazo de garantia. Inicialmente pode ser feito um acordo com a própria construtora, entre construtora e condomínio. Caso não seja feito o acordo, nós continuamos o serviço como uma assistência técnica, fazendo toda a parte de assessoria ao advogado do condomínio, elaborando os quesitos, fazendo acompanhamento com a perícia, para que seja garantido o direito do consumidor, no caso esse consumidor específico, o condomínio. Estamos entrando agora nesse mercado de manutenção preventiva, o qual a gente desenvolve para o condomínio um projeto de manutenção preventiva, com as periodicidades que são necessárias para cada tipo de serviço. Então, um exemplo clássico, por exemplo, seria a caixa d'água. Como que deve ser feita a manutenção da caixa d'água, de quanto em quanto tempo, que tipo de empresa pode fazer esse serviço. A norma, a 5674 e a NBR 16280, ela dá critérios de como você contratar o profissional que vai fazer as manutenções nos seus prédios. Então, nós entramos nesse segmento também para auxiliar o síndico nesse sentido. Ele ter esse parâmetro do que ele precisa fazer. Isso auxilia também na questão orçamentária do próprio condomínio, aquela orçamentação anual. Então, já sabendo o que o condomínio precisa fazer de serviços preventivos,
o síndico já pode fazer o seu respectivo orçamento e apresentar nessa assembleia orçamentária. Em geral, a gente está tendo um feedback muito positivo. Os síndicos estão gostando muito, até mesmo porque tem muitos serviços que eles não sabiam da necessidade e está tendo um retorno bastante interessante. E para quem tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, enfim, nós estamos à disposição, a Structure está à disposição de vocês. Nós temos o nosso site www.structure.com.br e o nosso telefone 41 30 93 7377. Ficamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, por favor, nos ligar, nos contatar.